facilitar a vida do médico que está começando. Então, Zé Roberto, no Brasil, cara, no Brasil você não encontra um projeto como o nosso, sem falsa modéstia. No Brasil você não encontra um médico que pega tudo que sabe sobre imunização, um cara que adora estudar isso, que é tão apaixonado por isso, que deixou até de lado a própria especialidade, tratado ali de otorrino, deixei de lado para estar sempre estudando imunização. E não só imunização, que imunização a gente estuda em qualquer lugar. Está estudando gestão em imunização, captação de pacientes em imunização, crescimento do consultório particular com imunização. Isso você não encontra em canto nenhum. Zé Roberto, boa noite. Tô te vendo, mas não tô te escutando. Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bom, Eu vou... José? Tudo jóia. Eu vou ficar pelo celular porque eu estou no plantão, tá? Perfeito, perfeito. Você tem quanto tempo, José? Geralmente a gente leva meia hora fazendo Não, essa... eu tenho tempo, porque eu assumo o plantão aqui na Unimed. Somos 3 pediatras, os outros 2 chegaram agora, entendeu? Eu tenho tempo. Tranquilo. Então, José, deixa eu te explicar mais ou menos como funciona, tá? Então, aqui a gente tem um quadro. O quadro analisa a minha clínica, que a gente encontra outros colegas médicos para poder fazer uma análise da clínica particular, né, com o intuito de ver, né, viabilidade de criar nova renda, aumentar a renda através de serviço de vacinação. Eu vi no seu questionário, né, você respondendo uns pontos que eu achei bem interessante, né? Você é pediatra. Me fala um pouquinho mais da sua história. Eu sou pediatra numa cidade aqui no Espírito Santo, no litoral do Espírito Santo, uma cidade de 50 mil habitantes. Eu moro na cidade que eu nasci, na cidade de meus familiares. Lá somos 3 pediatras, temos um público bom. E eu moro numa cidade vizinha, Cachoeiro do Itapemirim, uma cidade de uns 150 mil habitantes, mas é referência para o sul do estado aqui todo. A gente pega uns 400, 500 mil habitantes das regiões vizinhas. E eu trabalho muito indicando vacina, né? Por ser pediatra, eu indico muito essas principais vacinas, essas meningites, PEN, Hexa, vacina influenza, essas básicas mesmo eu prescrevo muito, tenho o hábito de prescrever muito. E aqui na Redondeza tem duas clínicas de vacina, uma muito antiga, 20 anos já, e uma que tem 3 anos. E eu trabalho nessa cidade que eu moro, que é Cachoeiro do Itapemirim. Eu trabalho 2 dias na semana aqui, no consultório. Eu tenho um consultório alugado aqui, eu alugo a sala, de outra pediatra. Mas em Marataízes, eu fiquei 5 anos alugando uma sala. E esse mês eu acabei de construir a minha clínica. Eu fiz uma clínica do zero, um terreno que eu tinha, construí uma clínica, 3 salas, uma sala minha maior e 3 salas para sublocar, mais 2 salas para sublocar, e um ponto do lado para alugar. E em cima um prédiozinho que eu estou construindo aos poucos. E aí essa clínica eu estou acabando essa semana. Eu estou já na fase final de pintura, mas já por dentro eu já fiz ela toda. Já deixei tudo feito já. E aí há uns 2 meses atrás, uns 2, 3 meses atrás, eu tive a ideia de montar uma clínica de vacina, junto com minha esposa, que é dentista. A gente começou a conversar sobre isso. E eu comecei até a ler sobre o assunto, uns cursos online que eu comecei a fazer sobre sala de vacinação, tá? Comecei agora. Mas aqui os colegas que têm clínica são até pediatras, mas eu não posso chegar para eles e sair perguntando, fica chato, entendeu? Até porque é uma coisa que eu nem comento com ninguém, nem comentei com ninguém que eu vou abrir. E aí eu me empolguei nessa ideia. E aí eu estava até procurando o como começar, entendeu? Porque, assim, eu tenho a clínica, eu tenho um ponto, eu tenho muitos clientes, tenho uma boa clientela até, eu tenho 10 anos como pediatra, eu tenho 7 anos como pediatra, 8 anos como pediatra, 10 anos de formado. Hoje eu consegui uma clientela boa no meu consultório, porém, 90% Unimed. Eu sou cooperado da Unimed, né? 90% da Unimed, então a remuneração não é tão boa. Eu sei bem o que é isso, que eu já fui cooperado Unimed também no passado, né? O legal da ideia de imunização, José, é que é exatamente isso, né? Tanto faz se o público é mais convênio, se é mais particular, né? Porque serviço de vacinação, de todo jeito, não é coberto por plano de saúde. Mas aí me fala uma coisa, como é que você conheceu o nosso projeto? Rapaz, eu acho que não tem aqui, o iPhone, eu acho que ele tem um programa que quando você fala alguma coisa aparece. Você já percebeu isso? A Siri? Não, não. O
telefone ele tem um serviço, o telefone ele tem uma função que, se você começar a falar muito em uma coisa perto do telefone ou pesquisar, acaba aparecendo muito sobre aquele assunto. Você entra no seu Sim, sim, Instagram, sim, sim. começa a colocar parapente, parapente, de repente vai aparecer Só muita coisa. aparece isso, é verdade, E é verdade. aí que apareceu, um dia eu estava fazendo isso, um dia do plantão à noite, madrugada, eu dou 2 plantões à noite na semana, terça e quinta. E aí apareceu assim, aí eu entrei lá, na hora mandei, baixei seu vídeo lá para ver, semana aí, nessas 2 semanas atrás. E aí eu achei interessante. O que acontece? Então, assim, eu estava procurando ver, e até eu tenho um amigo que tem uma clínica de vacina, que é até franquia. Ele tem aqui em Campos, do Goitacás, aqui uma cidade grande, que é estado do Rio, mas é perto. Mas ele tem, é da Vacínio, acho, é uma franquia. E aí eu fui começar a olhar sobre franquia, e muito caro, eu não achei viável montar uma franquia. Porque eu estou no interior, entendeu? Eu consigo divulgar meu produto. Eu não vou precisar, não estou no grande centro para me precisar de um nome, igual, entendeu? Então, aí eu Exatamente. coloquei na ponta do lápis, não valia a pena eu pagar esse investimento, pagar o investimento de franquia. Então, Quanto foi que a franquia falou em termos de custos? Para entrar na franquia, para montar o serviço, royalties, taxa de propaganda, quanto foi que eles falaram? eu vi a Vacine Care, eu acho que estava em torno de 120 mil, e aí eles dão assim, ó, isso tanto para montar, esse tanto para capital de giro, esse tanto para, tipo, 40 mil para montar, 20 mil de capital, 40 mil para primeira compra, e é mais ou menos assim. E uma porcentagem que eu acho que você tem, que você paga de acordo com o lucro da sua clínica, né? E aí, eu no interior, isso não é vantajoso para mim. Até que os colegas aqui, eles também montaram por conta própria, entendeu? Então, aí eu falei assim, minha dificuldade vai ser o quê? Saber como que funciona, como que eu vou estruturar, porque eu tenho meu consultório, eu já sei a dinâmica de um consultório, eu tenho meus aplicativos que eu pago e chamo o paciente, fica tudo salvo ali. Uhum. Mas na clínica, eu não saberei como colocar. Eu falei assim, ó, não vou saber de quem comprar, não vou saber qual o programa que eu coloco para gerenciar isso aí, entrada e saída. Uhum. Em relação à minha cidade, eu tenho uma prima enfermeira, e a secretária de saúde também é casada com meu primo. Então, eu já até dei um Isso toque. facilita demais. E aí ela falou que não, vou ver, porque aqui não tem nenhuma. Aí já ligou para uma pessoa, falou, oh, monta a clínica, isso, a gente dá um jeito. Então, assim, a parte burocrática para montar, creio eu que eu não vou ter dificuldade. Por Uhum. quê? Porque a minha clínica é nova, eu já fiz ela toda, eu paguei um arquiteto para desenhar ela, fiz tudo nos moldes certinhos, entendeu? E recepção, banheiros para deficiente, para tudo, eu fiz tudo. Não é grande, mas é tudo no moldezinho legal. Então, assim, eu tenho uma sala que eu não sei se o tamanho, como seria, mas Quantos metros quadrados? a minha sala ela tem 6 por 3, 18 Nossa, daria. gigante. Mas esse é seu consultório ou Não, é a sala que vai a ser sala, destinada a para sala, vacinação? o meu consultório ele deve ter uns 30 metros. Nossa, muito grande. É, por, é Tem, porque deve o meu ter, consultório deve ter um playground para criança no seu consultório, tem, né? tem árvore, meu consultório tem Uhum. árvore, com balanço, tem escorregador para criança. Zé Roberto, o espaço mínimo são 6 metros quadrados, RDC número 50, Anvisa, que é quem regulamenta isso, né? Então, a partir de 6 metros quadrados, já pode montar, né? Então, eu sempre falo que tem que ter pelo menos o ideal, pelo menos uns 9, 10 metros quadrados. Para você, espaço não é problema, tá? Mas segue, continua falando. E aí, vamos lá. E aí eu conversei com essa prima minha que é enfermeira, ela me falou que se ela não puder ajudar a entrar para eu ia colocar ela. Ela tem práticas um pouco em vacina e de plantão. Ela é enfermeira que trabalha muito com parte burocrática hoje na prefeitura, mas ela Uhum, trabalhou muito em plantão, no hospital, então ela tem uma certa prática. E se não tiver, tinha uma pessoa boa para me indicar. uhum. Esse ponto eu já vi. A minha clínica, como eu te falei, creio eu que em um mês estará funcionando. Maravilha. Aí eu vi que para mim dar entrada na parte para funcionar a minha clínica de vacina,
eu preciso do espaço de recepção, de banheiros, de alvarás, e aí isso, a minha clínica funcionando já vai ter tudo isso. Eu já tenho o alvará do bombeiro, já tenho o alvará da vigilância sanitária, não, do bombeiro de funcionamento da clínica. Antes de inaugurar, meu contador já acertou tudo. E aí eu preciso agora inaugurar nas próximas semanas, terminar, estou na parte da internet, informatização, para me colocar, chamar a vigilância sanitária para poder liberar essa clínica. E aí sim, eu já posso ver o que preciso para a vacina. Eu já tinha visto freezer, eu já tinha visto o preço de freezer, até de um freezer igual a colega minha tem aqui, esse Adrel, como que é essa marca? Indrel. Indrel, já tinha visto um freezer da Indrel aqui, já tinha feito uns orçamentos até dele, já tinha pego, minha esposa já tinha conseguido até um fornecedor de vacinas aqui no estado, que é de fora, mas tem terceirizado aqui em Vitória. Mas, assim, como eu te falei, está tudo muito vago, assim, muito vago. Eu não tenho esse direcionamento dos procedimentos operacionais, desde receber, como que eu vou fazer? Eu vou receber o paciente lá na minha clínica, eu tenho que ter um programa para me gerenciar, eu tenho que dar uma baixa nessa vacina em algum Ministério da Saúde, em algum local, eu tenho que comprar os fornecedores para me comprar, o quantos que eu começaria de comprar de cada vacina, demora a chegar, sabe, essas coisas assim que eu acho que eu teria um pouco de dificuldade, entendeu? Eu estou anotando tudo que você falou, tá? Para a gente tentar, na verdade, nesse tempo limitado que a gente tem, esclarecer o máximo de coisas possível, né? Então, assim, na nossa experiência, são quase 7 anos trabalhando com serviço de vacinação, sou médico otorrinolaringologista, né? Mas hoje a gente foca full time em gerir nosso próprio serviço de vacinação e trabalhar com educação médica online, né? A gente já tem várias turmas aí girando, orientando o médico a montar serviço de vacinação. Uma coisa que você falou foi a questão franquia ou serviço próprio, né? Que você achou caro montar serviço de vacinação. Lá em 2017, eu também achei. Quando eu parei, né? Do mesmo jeito, para pôr na ponta do lápis. E a franquia geralmente exige, né? Que você siga rigorosamente lá, né? O protocolo da franquia. Então, hoje em dia, da última pesquisa que eu fiz, eu percebi que franquia flutua ali, né? Se a gente somar taxa de franquia, que é para entrar na franquia, que é para assinar contrato, né? Que flutua ali de 40 a 120 mil, depende da franquia. Mas reforma de todo um espaço do zero para ser exclusivo para vacinação. Geralmente, franquia não deixa que você monte dentro da própria clínica, como no seu caso, pediatria. Você teria que ter a clínica de pediatria em um espaço e em outro endereço a clínica de vacinação. Quando você assina um contrato, você começa a pagar royalty, né? Taxa de franquia e taxa de propaganda, que geralmente dá uns 10% do faturamento. Então, quando você põe na ponta do lápis, tudo acaba ficando muito mais caro, né? Para começar o serviço de vacinação como franquia, você vai gastar ali por volta de uns 250 mil a 350 mil reais. Em média, uns 300 mil reais, seguindo as regras da franquia. Quando você monta dentro do próprio consultório, você vai gastar 80%, 85%, 90% menos. Por quê? Porque 75%, 80%, como eu falo, da clínica está pronta. Você já tem, de todo jeito, independente de imunização, você já teria recepção, sanitário, consultório, só está faltando aquela sala de sonógrafo que você já tem também, né? Então, você vai gastar com mobília, com refrigerador, que é o principal equipamento, né? Com estoque inicial. Geralmente, eu recomendo comprar pouca coisa para ir sentindo, na verdade, a demanda. Sendo pediatra, faz sentido comprar um estoque maior logo, né? Porque você tem mais facilidade para prescrever internamente. Eu sempre falo para pediatra que pediatra tem a faca e o queijo na mão, porque é disparado a melhor especialidade para se trabalhar com imunização. Isso não é novidade para ninguém, né? Porque os imunobiológicos de pediatria, eles têm uma margem maior, tem uma margem de lucro maior. Se a gente vê o custo de uma hexavalente acelular, né? Vou comprar uma Hexaxin, uma Inflanrix Hexa, independente do fabricante, né? Você pode ter, né, um markup de até 2 vezes, 3 vezes em cima do imunobiológico. É a vacina que tem mais margem, na verdade, é essa vacina, entre outras vacinas de pediatria. Então, tem a margem maior, tem a recorrência, né? Nascimento, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7, 9, 12, e por aí vai. Tem muita recorrência a criança, né? E geralmente é um paciente que tem
um tempo de vida, um valor da vida inteira muito longo, que esse paciente vai recorrendo à medida que vai crescendo, né? Então, pediatria tem muita vantagem. O fato, por si só, de ser pediatra. O fato de ser pediatra, que está inaugurando serviço próprio, Zé Roberto. E, além disso, você ter 2 salas adicionais, né? Isso facilita demais também. Então, ao invés de gastar R$ 300 mil montando serviço de vacinação, você vai gastar 30, 40, 50 mil, depende do acabamento, tá? Refrigerador, independente da marca, flutua ali dos 15 aos 20 mil reais. Indré é um pouco mais caro, né? Tem marca com chancela da Anvisa, tão boa quanto, e que muitas vezes tem uma precificação melhor, mais vantajosa. No programa completo, a gente inclusive trabalha. A gente pega, por exemplo, a última turma, nós tivemos dezenas de médicos matriculados. Aí eu pego esses médicos todos e apresento para o fornecedor, para o fabricante de refrigerador, né? É natural que ele dê um desconto muito melhor do que daria para uma compra individual. Então, é um dos bônus que a gente trabalha também. Então, como junta muito médico, a gente consegue desconto nos diversos refrigeradores, diversos volumes, né? Todo completo, com bateria 24 horas, para plano de contingenciamento de falta de energia elétrica, entre outras coisas. Então, assim, quando a gente compara, só para não perder o fio da meada, franquia com serviço próprio, quando você já tem um espaço, esse é o grande diferencial, essa é a grande sacada, na verdade, de se trabalhar com vacina. Porque hoje em dia não faz sentido ter vacina no espaço exclusivo, você só vacinando. Você tem que ter outros serviços em paralelo, dividindo custos, né? Então, se você teria um custo fixo, vou chutar um valor, tá certo? Não quer dizer que é o seu, mas um custo fixo de 20 mil. Quando você adiciona um serviço de vacinação, né? Claro que vai aumentar um pouco o custo fixo, mas você vai ratear esse custo fixo ao meio, entre seu consultório e serviço de vacinação. Então, é muito mais barato, não só para montar o serviço, né? 85%, 90% mais barato, como para manter o serviço. Uma vez que você tem consultório e serviço de vacinação dividindo os custos fixos, né? Então, assim, matematicamente, financeiramente, Zé Roberto, não tem nem o que pensar. Assim, é muito mais vantajoso montar no próprio espaço do que franquia. E na franquia, você acaba ficando preso o resto da vida. Você tem contrato que você depois não pode montar por conta própria, você vai ter que pagar 10% do faturamento em royalty, né? Isso corta a margem pela metade. Outra coisa que você perguntou, fornecedores, né? Como comprar vacina. No Brasil, a gente tem 3 grandes fornecedores. A gente tem o Coprod, Profarma e Tecnocode, né? Que a Mafra, a Vivio compraram, né? Então, esses grandes fornecedores, eles distribuem pelo Brasil. Então, quando a gente compra mais de 1.500, mais de R$ 2.000 em vacinas, eles pagam frete e mandam numa caixa de isopor, que é o isopor mais grosso, né, seguindo a cadeia de frio, sem custo adicional. Então, essa coisa de logística, ainda mais você no Rio, é muito fácil, né? Porque a gente tem logística. Na turma passada, eu tive um médico do Oiapoque, cara. Você imagina aquele médico lá no extremo do Brasil, montando serviço de vacinação. Então, no Rio de Janeiro é muito mais fácil. Se ele consegue, você consegue também. Eu estou no Espírito Santo. Opa, no Espírito Santo. É Espírito Santo, eu estou. Espírito Santo. Litoral do Espírito Santo. Você falou Espírito Santo. Desculpa, Zé Roberto, eu confundi. Espírito Santo. Né, mas é vizinho, né? Você é Pernambuco? É onde você está? Recife, Pernambuco. Uhum. Recife, Pernambuco. Eu moro em Recife, Pernambuco, tá? Então, assim, a gente tem clínica na Bahia, que é em outro estado, né, onde eu montei primeiro minha clínica de otorrinolaringologia, e dentro dela eu montei serviço de vacinação. Então, no início, claro, né, como começou como otorrino, o serviço otorrino era que sustentava, na verdade, a clínica como um todo. Mas aí o serviço de vacinação foi ultrapassando, de tal maneira que hoje, né, o serviço de vacinação é autossuficiente. Eu não atendo mais lá como otorrino, na verdade eu moro em outro estado, eu atendo remotamente e hoje, né, graças ao serviço de vacinação, eu tenho tempo para me dedicar full time a ensinar outros médicos a seguirem, na verdade, esse mesmo caminho. Aí seguindo a questão dos fornecedores, tá? Fornecedor, você, né, depois de regularizar toda a documentação, é interessante comprar ali entre 5 e 15 mil reais de estoque de vacina. Então, a gente compra, vamos arredondar para 10 mil. Tá? Geralmente, quando é uma especialidade não diretamente relacionada com a imunização, recomendo até menos. Comprar 2, 3 doses de cara imunobiológico para colocar o pé na água. Né? Mas você, como pediatra, você já pode ter um estoque maior. Então, você vai gastar uns 15 mil a 20, depende do tamanho do refrigerador, com a câmara fria,
para vacinas, você vai gastar mais de uns 10 mil com estoque, mais uns 10 a 15 mil, né, com mobília, estruturando a clínica, né? Então, geralmente, os médicos gastam de 30 a 50 mil para montar o serviço, quando já tem, como você, um espaço pronto. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você prescreve atualmente mais vacinas focando posto de saúde ou mais vacinas focando rede privada? Não, vamos lá. Eu tenho um público, eu trabalhei até esse mês, eu trabalhei 80% no particular, no meu consultório e no pronto-socorro, sala de parto, enfermaria do hospital particular, e trabalhava em postinho de saúde, de prefeitura. Uhum. Eu larguei esse mês, eu saí do postinho que eu fazia, para dedicar mais ao meu consultório. Estava deixando ele de lado. Pô. E no posto de saúde, eu não explicava às mães, atendia rápido, não tinha como explicar sobre vacinas. Mas no meu público, todo paciente, todos, bebezinho, eu falo sobre a vacina nos 2 meses, temos da rede do SUS, da rede particular, nas meningites, entendeu? E muitos vacinam. No Espírito Santo, nós temos uma incidência grande de meningites. Nós temos aqui muitos casos. Na minha cidade, esse ano, na minha cidade, tivemos 2 óbitos por meningite. Aí é aquele boom de procura por vacina, entendeu? Uhum. Clínica de onde que eu moro, onde que eu quero montar, a clínica tem uma clínica de vacina aqui, onde eu estou, em Cachoeiro, que anda 50 quilômetros e vai vacinar lá na casa do pessoal, vai vacinar em casa, entendeu? Então, assim, é um espaço que eu tenho que eu estou perdendo, que eu tenho que tirar o espaço deles. Sim, sim. Então, para você ver, né? O pessoal se desloca 50 quilômetros em busca de um serviço que você pode ter na sala ao lado, né? E, Seu paciente sai do consultório, ao invés dele ter que se deslocar, né? É o paciente que se desloca essa distância toda ou é o serviço de vacinação que se desloca? ambos, o serviço cobra R$ 70, os R$ 50 para vir fazer. Para sair de Cachoeiro, andar 50 Uhum, quilômetros, cobra R$ 50 a R$ 70. Ou a pessoa uhum. que sai de lá vem aqui, entendeu? Olha só, né? Então, Sendo que na região eu tenho eu tenho como se diz, eu tenho uma boa amizade com outros colegas médicos pediatras também, para me conversar, pedir ajuda, para prescrever, entendeu? uhum. Tá em cima disso também. Ah, maravilha. A gente trabalha muito, tem uma aula do programa que é relacionamento médico, né? A gente meio que faz toda uma estruturação de uma estratégia de captação externa de paciente, né? Porque nem todo mundo é pediatra, né? Na verdade, a maioria dos alunos médicos, a maioria não é pediatra. Então, a maioria não tem internamente essa demanda toda por vacina, não tem oportunidade dentro do consultório de estar falando de imunização. Então, de 12 ferramentas de captação, 10 são de captação externa. Então, a gente foca muito mais na captação externa. Mas cada caso tem que ser individualizado. Pediatra, lógico que a captação interna vai ser ainda mais forte, né? Mas a gente foca muito em captação externa. E na captação externa, essa questão de relacionamento médico. Porque ticket de imunização a nível privado, Zé Roberto, flutua ali na casa dos R$ 500. Se você, em um mês, passa a ter 2 novos prescritores, por exemplo, que é a nossa estratégia, para estar enviando periodicamente pacientes para você. Em um mês são 2. Em um ano são 24, 25 médicos prescrevendo para você, sabe? Então a gente trabalha muito aquele trabalho de formiguinha, sabe? De captação externa. Fazer relacionamento com médicos. Então a gente torna o médico um parceiro da nossa clínica. Então, doutor Fulano é parceiro da clínica. Então, o paciente dele, né, passa a ter condições especiais. A gente eventualmente faz vacinação em domicílio sem taxa. Então, a depender da situação e do contexto, né, o seu contexto tem que ser considerado, a gente cria, na verdade, uma política de relacionamento médico para estimular o médico a encaminhar paciente, né? É uma das iniciativas. Me fala uma coisa. Para você hoje, qual a principal dificuldade que você tem para dar o primeiro passo, na verdade? Assim, você é pediatra, se bem que você já está nesse desenrolar, né? Mas qual a principal dificuldade em termos de conhecimento para dar o primeiro passo para montar o serviço de vacinação? Eu acho que, como eu te falei, eu acho que ter uma visão mais dessa parte burocrática de como proceder em relação a programa de gerenciamento, né? Compras, programa de gerenciamento,
Até uma parte um pouco burocrática, mas eu acho que essa parte burocrática, eu acho que não vai ter tanta dificuldade, como eu te falei, Uhum, porque eu já tenho um ponto, eu tenho uma pessoa para me ajudar, como eu te falei, que em relação a depender da prefeitura, né, que é da Secretaria de Saúde, liberar o funcionamento, acho que não vai ter dificuldade, porque eu conheço o secretário de Saúde. E aí vai ser mais em relação a isso: compra de freezer, compra de material, fornecedor, compra de freezer. Se tenho que ter um programa de gerenciamento para me poder cadastrar uhum, entrada de vacina, saída de vacina e se tem que essa vacina eu cadastrar que eu vacinei em algum local, entendeu? É mais ou menos isso aí. O funcionamento, eu não entendo. Eu, uhum. eu tenho dois filhos, de 1 e de 2 anos. O de 3, um vai fazer 3 e um tem 1,5. E eu levo eles têm feito todas as vacinas na rede particular. E eu até a última vez, eu já tinha a ideia de montar, eu parei na clínica concorrente aqui, olhei o espaço, tudo, bati umas fotos para ver como que é, Uhum. e eu vi que não tinha nada demais, entendeu? Eu vi Não que não tem. mais. Tinha a sala, um freezer bonito, a sala, a poltrona, a macazinha, a piazinha com acesso do pedal, a piazinha um pouquinho mais ampla. Eu dei uma olhada nos armários, assim, eu não vi tanta coisa de diferente. Uhum. Vai ter um grau de dificuldade complicado, assim, para mim. Eu quero compartilhar com você duas coisas que você falou, tá? A estrutura da sala de vacinação, mostrar como é a nossa, e o sistema informatizado que a gente usa, para você pegar um pouquinho da nossa experiência nesse sentido, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela, você me confirma se está vendo o compartilhamento. Tô vendo. Aham, Muito bem, então, essa foto aqui, enquanto você estava falando, eu estava abrindo, tá? É a foto da nossa sala de vacinação. aham. Hoje nós temos 3 refrigeradores, mas nós começamos. Você está vendo aqui meu mouse? Tô vendo, tô vendo. Nós começamos com essa menorzinha aqui. Então, Aham. começamos com uma câmara fria intermediária, tá? Então, lá em 2017. Vai fazer 7 anos agora, virando o ano. Então, em 2017, a gente começou com essa aqui. Na época, essa sala era um consultório. Inicialmente, eu pensei em montar o consultório e trazer outros médicos para gerar fluxo, né? Mas o que que acontecia, né? Era uma cidade interior, o médico ficava com 70, 80% do que gerava no serviço na minha clínica e não gerava lucro, praticamente nenhum. Não sei qual a realidade da sua cidade. Como é que você Mesmo, trabalha? Como é que mesmo trabalha com médico? geralmente o aluguel da sala é 30%. 70 para o médico, 30 para a clínica. Isso, isso. Então, no final, quando a gente trabalha esse percentual, no final a clínica não lucra praticamente nada. Eu digo isso por experiência própria, sabe? E eu Sim, tinha, eu tinha colega médico de ticket até mais alto, eu tinha psiquiatra, tinha. Só que no final, né, o colaborador ele acaba não vestindo tanto a camisa como se fosse um sócio. Então acabava não gerando. E eu montei o serviço em 2017, mas essa clínica existe desde 2013, 2014. Então, eu passei 2, 3, 4 anos tentando gerar fluxo financeiro com o colega, mas essa lógica do 70-30, né? 70 para o médico colaborador, 30 para a clínica, não funcionava comigo. Aí, o que que eu fiz, né? Eu, como otorrino, já trabalhava com serviço com vacinas alérgicas, né? Com imunoterapia para rinite e asma. Então, eu pensei, por que não fazer isso, né? Foi na época que eu estava fazendo MBA em gestão empresarial. Então, minha tese de TCC foi justamente essa, né? Como rentabilizar com vacinas tendo um consultório médico pequeno. Então, a gente começou, né, sem muita pretensão com esse refrigerador aqui. Aí, no segundo ano, compramos esse, no terceiro ano, compramos esse, né? Hoje, a depender da época, época de campanha da gripe, né? Essas aqui são todas influenza tetra, GSK. Às vezes falta espaço, né? Então, mas a ideia é começar pequena, a ideia é começar com um refrigerador. E é aham. isso, você viu que não tinha nada demais na clínica do outro médico, não foi? Você viu que tinha uma bancada, só precisa de uma pia, tinha uma maca, tinha uma poltrona, eventualmente tinha uma mesa, a gente tinha uma mesa aqui, a gente tirou porque precisou colocar mais refrigerador, e pronto, só isso. E o restante é da sua clínica, que já existe, né? Nesse ambiente, é, o que que surge na sua cabeça em termos de dúvida, em termos de coisa que você queira saber?
Vamos lá. Eu até mandei, eu tenho um marceneiro legal que fez cliente meu até, que fez a minha clínica, né? Ficou legal, gostei do serviço dele. E ele fez até, eu fiz o meu consultório diferenciado e para pediatra, né? Diferenciado um pouco. E os outros eu fiz e os outros consultórios eu ia fazer 2 salas para alugar. Isso aí. Aí eu fiz uma, mandei fazer para alugar e deixei uma, essa que eu te falei que tem em torno de 18 metros, eu deixei ela para fazer a clínica, a vacina, a sala. E aí, umas dúvidas que eu tenho em relação ao ambiente é sobre piso. Os meus pisos são porcelanatos. Eu comprei um porcelanato bom até, são porcelanatos 90 por 90. E aí minha dúvida é, piso pode ser porcelanato normal? Em relação à parede, se tem que ser uma parede com alguma tinta especial lavada? Tinta lavável, uma daquelas tintas, né? Super lavável. Não precisa ser cerâmica, não precisa ser azulejo. Tem que ser uma tinta lavável, né? Não que a gente viva lavando a parede da sala de vacinação, mas a vigilância sanitária É. geralmente pede isso, uma tinta lavável. E a pia, e a dúvida na pia que eu tinha era essa dúvida. Na pia, se precisasse ser essas pias com diferente ou tem um tamanho mínimo, pode ser uma pia normal de mármore, com precisa ter acesso no pé para lavar mãos, assim, sabe? Isso. Não, não, uma torneira normal, como qualquer outra. Não precisa ter aquela estrutura de pré-sala de centro cirúrgico, né? Com dispositivo que não toca a mão, não. O giro da pia, né? Da bancada, tem que ser o ideal, na verdade, ao invés de ser aquela que você tem que girar várias vezes, uma que gira 90 graus. No máximo isso, né? Eu quero te mostrar também o nosso software. Vou compartilhar de novo a tela aqui. Esse é o software que a gente usa. Se chama NetVacinas, tá? Então, isso aqui é da nossa própria clínica. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quais são os recursos que você precisa ter num software, né? Porque tem muito médico que fica querendo economizar. Fala, não, mas eu já pago o software do prontuário, eu não quero ter um segundo software. Por que é importante ter um software, tá? Quando a gente compara com o software padrão que todo consultório tem. Porque um software direcionado para a imunização, ele entrega geralmente um resultado muito maior para a gente do que se ele não existisse. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no estoque. Uma coisa muito importante em imunização é controle de estoque. A gente trabalha com instalação de brinquedo também, mais para atrair, né, os bebês. Mas olha aqui, esse mês chegou no mercado a Qdenga, né, que até então só tinha Dengvax. Então, vacina nova, o software ele entrega o preço da dose que a gente compra no distribuidor, lote, fabricante, validade. Uma dúvida muito comum é, vence rápido? Não, a maioria das vacinas vence dentro de um intervalo maior do que um ano. Então, quando a gente tem um estoque que a gente prevê que a vacina vai ser administrada dentro de 1, 2, 3 meses, perder vacina por validade é porque a equipe esqueceu aquela caixinha lá no fundo, ao invés de colocar a que vence o PEPS, né? A que vence primeiro, a primeira que expira, a primeira que sai. Então, validade não é problema. Geralmente a validade é bem ampla, né? Você pode ver aqui que a gente tem um portfólio bem legal de vacinas. Pediatria é super importante, né? As acelulares, claro, comparativamente com a pentacelular do posto, muito menos reatogênica, a hexa, uma aplicação a menos, né? E a mágica eu te falei, geralmente a gente está comprando, isso aqui já foi reajuste. Todo ano, de março para abril, a gente tem um reajuste de vacinas, né? É junto com o medicamento. Quando gira a atualização, atualiza. Esse ano atualizou em torno de uns 10%. Mas olha, o preço que a gente compra a dose da Hexa e o preço que a gente aplica. Então, uma coisa que o médico tem que internalizar é que vacina não é produto, vacina é serviço. Vacina não é produto. Porque muita gente começa a ficar naquela coisa, mas qual o preço da vacina? Vacina não é produto, é serviço. E como todo serviço, a margem para variar o preço é muito maior. Então, tem médico, né, que atende por um valor menor, tem outro médico que atende, que a consulta é 10 vezes mais. Serviço é assim. Então, serviço de imunização, quando a gente agrega diferenciais competitivos, qualidade no pré, no intra e no pós-atendimento, a gente pode trabalhar com essa margem, principalmente numa cidade que tem pouca concorrência, como a sua, né? Então, geralmente eu falo assim, quando a cidade é pequena,
a gente compensa a falta de volume com uma precificação mais alta. Porque, claro, você está oferecendo comodidade para os moradores da cidade em ter aquele imunobiológico, né? E o curioso, Zé Roberto, é que até paciente classe C, ele consegue fazer a Inflarix porque é aquela vacina mais reatogênica do posto. Às vezes ele não vai fazer também meningo ACWY e meningo B. Né? Rafael, Ele os pacientes fazem, mesmo não tendo dinheiro, eles pagam. Eu já percebi isso. Meningite e hexa faz, eles querem fazer. Se você parcelar, muitos colegas não sabem trabalhar aqui, eles não parcelam, eles não dão desconto de fidelidade se você fizer mais vacinas. Então, eles não trabalham essa parte do marketing, mas o público paga, mesmo sendo um pouquinho mais caro. É nosso trabalho, na verdade, orientar o paciente, né? Saber do diferencial que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta, sempre que possível, o paciente fazer uma vacina com valência mais alta, né? Com mais sorotipos, porque a cobertura vai ser maior, consequentemente, a eficácia vai ser maior. Né? Ao invés de fazer só meningo C, no caso das meningocócicas, fazer os 5 sorotipos de meningococo. Né? Então, uma coisa, um recurso legal, que tem a questão do controle de estoque, né? E a depender do imunobiológico, quando você for crescendo, cada imunobiológico você passa a ter um estoque significativo. Só de pneumocócicas, olha quanto que a gente tem em estoque, sabe? Então, um primeiro recurso super importante do software é o controle de estoque. Controle de estoque. Além disso, tem a questão do cartão de vacinação, que é super importante, né? Então, quando a gente lança aqui os pacientes, por exemplo, vou te mostrar aqui um cartão de vacinação. Se for para falar um recurso por si só, que vale muito a pena, mais do que o controle de estoque, é isso aqui. É o cartão de vacinação digital. Por quê? Não pelo mero controle do que já foi aplicado, mas principalmente, Zé Roberto, pelo que vai ser aplicado ainda. Porque Ah, isso aqui ajuda no aprazamento das doses futuras e ajuda a gente a criar aquela bola de neve da recorrência. No início, no primeiro mês, 100% dos seus pacientes serão pacientes novos. Mas depois de 1, 2, 3 anos, só 30% dos seus pacientes precisam ser novos, porque 60% vão estar retornando para fazer dose subsequente. Tá? Então, por exemplo, olha, essa paciente aqui, uma criança, 3 anos. Lá atrás fez o esquema das duas meningocócicas. A Nimerix, que é a meningocócica da Pfizer, né? A CWY, e a meningo B. E fez certinho, reloginho. Tá vendo aqui? Ela está prestes a fazer 4 anos, é época que tem que aplicar, por exemplo, febre amarela. Então, o próprio software já sugere isso aqui, e a nossa equipe, por volta ali do aniversário de 4 anos, a gente já entra em contato lembrando daquela vacina. Então, o trabalho principal de uma equipe de não. imunização, muito mais do que administrar a vacina, aplicar a vacina, o gesto vacinal, o mais importante de tudo é o aprazamento. É a orientação vacinal, é pegar uma caderneta de vacinação e orientar, saber quais são as vacinas recomendadas e aprazar as doses futuras. Porque uma vez que você apraza a dose futura, se você passar um mês sem um paciente novo sequer, você ainda vai ter 70% do movimento do mês anterior, por causa dos aprazamentos. E Entendi. essa era uma dor forte minha como otorrino, porque os meus pacientes vinham com otite, sinusite, amidalite uma vez só, e não era feito ginecologista, que vinha todo ano, feito pediatra, que vinha, né, fazia a puericultura ali o tempo todo. Então, eu sempre senti falta, na verdade, dessa base de pacientes que estava sempre voltando. Vou te mostrar mais um recurso que eu acho bem legal também, que é isso aqui, que eu poupa um tempo absurdo da nossa equipe, que é, por exemplo, eles têm N recursos, tá? Isso aqui, por exemplo, é a emissão automática da nota fiscal. Então, o software ele se comunica diretamente com o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica da prefeitura e, ao final do atendimento, automaticamente a gente emite nota fiscal. Não precisa ter alguém no financeiro o tempo todo emitindo nota fiscal. E isso facilita demais a vida da gente. Então, software de vacinação dentro do consultório, mesmo já tendo o prontuário eletrônico, é fundamental. Para a gente faz muita diferença. E esse já é o terceiro ou quarto software que a gente usa, que a gente, né, sempre está procurando novas ferramentas. Né? Sempre vai testando um, depois outro, depois outro. Esse é o mais redondo que a gente encontrou até agora, né? Agora em 2023. Net Vacinas. Gostei, bom, muito bom.
essa era a minha dúvida em relação a essa padronização aí de compra, de estoque, de saber avisar já o paciente, ó, sua vacina está chegando o dia, vamos, sabe, para você não deixar o paciente, para ele ver que você está se preocupando, lembrando que tem que vacinar, isso é interessante. Muitos não fazem, os outros não fazem isso aqui. Vou te mostrar mais uma coisa. Você fala as coisas, eu acabo puxando uma ideia atrás da outra. Só mais uma coisa, para a gente finalizar. Olha só, compartilhando tela mais uma vez. Uma coisa muito comum, uma necessidade muito comum que eu sentia era a necessidade de padronizar as mensagens de WhatsApp para os nossos pacientes. Então, por exemplo, eu tinha a minha secretária, tinha a vacinadora 1, a vacinadora 2, cada uma escrevendo do seu jeito, às vezes escrevendo com erro de português, às vezes, na verdade, sem padronização. Né? O que a gente fez? A gente criou mensagens rápidas, prontas de WhatsApp, para estar enviando sempre no mesmo padrão. Eu sabia que ia conversar com você, e eu já deixei separado aqui a parte de pacotes de vacinas em pediatria. Né? Então, é muito comum em pediatria a gente ter que recomendar a nível privado não uma, nem duas, às vezes 3, 4, 5 vacinas, às vezes um pacote de 2 a 6 meses. Né? Então, a gente trabalha com essa padronização. Então, os médicos que participam do nosso programa, né? Então a gente tem um programa Salaísta do Médico, programa de treinamento, que pega toda a nossa expertise, todo o nosso segredo de negócio, todo o nosso conhecimento acumulado ao longo de quase 7 anos, e a gente compartilha aqui com médicos que estão montando serviço de vacinação por todo o país. Né? A última turma foi em junho agora, 2023, a próxima abre agora dia 7 de agosto. Então, a gente vai fazer, a partir de semana que vem, lives falando sobre os principais pontos, sobre precificação, sobre custo para montar o serviço, sobre a criação de tabelas, sobre credenciamento de fornecedores, né? Os principais aspectos a gente vai falar. Isso aqui é um dos entregáveis que a gente tem dentro do programa, que já são as mensagens prontas, com todo um roteiro, um script vamos falar assim, de vendas, né, para ajudar a explicar ao paciente, na verdade, quais são as vacinas que ele precisa naquela faixa etária. Então, é aquela coisa, né? O pediatra tem um pacote para bebê aos 5, pacote para o bebê aos 6, e começa lá do nascimento. Eu não quero me ater muito tempo aqui, mas para você ter uma ideia. E aqui, esse documento tem umas 21 páginas, né? Tem vacinas e pacotes para todas as faixas etárias, seja criança, seja adulto, seja idoso, seja gestante. Como o tema hoje é pediatria, preste atenção numa coisa. E aqui tem os dados, né, as mensagens que a gente usa na clínica. Tudo que está em vermelho é onde o médico, na sua realidade, na sua cidade, vai ter que editar. Então, ele vai ter que pegar o que está em vermelho, coloca o dado da própria clínica, coloca a precificação da própria cidade. Essa tabela aqui que eu abri é de 2022, tá? A precificação está com preço antigo. Mas aqui é mais para entender a lógica do que mesmo para ver um valor hipotético aqui. Né? Então, a ideia, na verdade, é ter a mensagem rápida, que a sua equipe, seja a sua secretária, seja a sua vacinadora, todas vão atender de modo padronizado, do mesmo jeito, e vão acabar acelerando, né? Facilitando essa comunicação com os pacientes. Por exemplo, aqui, olha, aqui no final. Quando o lactente faz 7 meses, a gente manda mensagem: olá, tudo bem? Somos da clínica tal, está na época das vacinas de 7 meses de vida, gostaria de agendar a vacinação? E a nossa equipe não esquece jamais a época da vacinação. Por quê? Porque o sistema informatizado avisa a nossa equipe. E ele é diretamente conectado no WhatsApp. A gente dispara essas mensagens de modo automático ou semi-automático pelo WhatsApp. Eu não gosto de disparar de modo automático. Por quê? Porque eventualmente a criança tem alguma comorbidade, tem alguma contraindicação. Então, a minha equipe sempre avalia aquela triagem feita lá na primeira imunização antes de recomendar determinadas vacinas. Porque a gente sabe que essa criança foi prematura, então aos 4 meses tem uma diferença. Essa criança tem asma, né, ou tem alguma doença autoimunológica, tem que tomar cuidado com determinadas vacinas vivas, e por aí vai. Então, na verdade, é facilitar a vida, sabe? Facilitar a vida da equipe. E tudo isso que a gente acumulou, a gente acaba compartilhando também com os médicos, né? Isso aqui é só um detalhe relacionado com isso que você falou. Então, Entendi. sabe a expertise de uma clínica madura, compartilhada com médicos que estão começando, é o que a gente faz. A Salaísta do Médico é esse projeto. Hoje, eu me dedico praticamente
100% do tempo em criar esses conteúdos e, cada vez mais, usar minha própria clínica como modelo, como projeto piloto de aperfeiçoamento contínuo. Então, a gente pega, uma coisa muito legal desse projeto é que a gente pega a inteligência coletiva dos médicos que já estão, né? Por exemplo, Rodrigo, colega endócrino do Rio, ele deu uma ideia muito legal sobre como facilitar, na verdade, o checklist da imunização em adulto, né? Na área dele, paciente diabético, por exemplo. Então, a gente pega as ideias de outros médicos e acrescenta, na verdade, ao programa, e a gente está sempre melhorando. Entendi. Muito bem, então, faz o seguinte, acompanha a gente no Instagram, tá? O meu perfil é dr.rafael da Hora. Tá, da Hora é sobrenome, o pessoal de São Paulo brinca demais. A gente está em fase de aquecimento do lançamento da próxima turma, tá? Então, o evento que a gente vai fazer se chama Nova Renda do Médico, e a turma, o programa completo se chama a Sala Extra do Médico, tá? Então, a gente pega, empacota todo o conhecimento que a gente tem e compartilha com médicos que estão exatamente na sua fase, nessa fase de começar um novo serviço de imunização. Eu gostei muito do conteúdo. É isso mesmo que eu estou procurando, entendeu? É isso que eu estou procurando, então. E como que vai ser? Quando que vai começar essa turma? Como que eu vou fazer a inscrição para participar? Como que vai funcionar isso? O evento gratuito, né? A gente faz um evento gratuito, na verdade, para mostrar como funciona, né? Eu já vi. Como é tão comum na internet. Dura uma semana, vai ser dia 31 agora de julho até o dia 6 de agosto. E na segunda-feira, dia 7 de agosto, a gente abre a próxima turma. E Então, aí, já... a gente disponibiliza, né? Vou te mostrar mais uma coisa. Só um minuto. Deixa eu acessar aqui. Vou te mostrar a nossa área de membros. E eu já compartilho a tela com você para você ver. Compartilhando a tela. Olha só. Essa aqui é a nossa área de membros da sala extra, né? Então, a gente, quando recebe um médico novo, explica todo o processo, tem a guia do programa, tem as regras, primeira aula. Ok. Então, essa aqui é a nossa área de membros. Então, a gente tem toda a introdução, falando dos primeiros passos, e a gente divide, Zé Roberto, a gente divide em 4 fases o projeto. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. A fase 1 é do pontapé inicial da partida até concluir a adaptação da sala e a regularização dos documentos. Fase 1. Fase 2, a gente começa a fazer tabelas, né, tabela de preços vacinas, definir rotinas e contratar, fazer seleção de vacinador. A fase 2 termina quando é aplicada a primeira dose de vacina. Fase 2 terminada. Fase 3, aí que o jogo começa, captação de pacientes. Seja captação interna, seja captação externa de pacientes. Então, a meta da fase 3 é aplicar vacina em 3 pacientes por dia. Aí depois a gente vai para a fase 4, que é aplicar de 5 a 10 pacientes por dia. E quando multiplica o ticket de R$ 500 por paciente, vezes 5 pacientes por dia, vezes 6 dias da semana, no mês, dá um faturamento médio bruto de 50 a 100 mil reais por mês, pelo menos inicialmente, tá? Com a margem de 15 a 30%. A margem é maior do que franquia, porque você não dá 10% ao franqueador, você fica com os 10%. Então, a gente trabalha muito essa coisa, né, que eu te falei do relacionamento médico, campanhas de vacinação em época da gripe, futuramente vai ter campanha para Covid, automações, tanto em Instagram quanto em WhatsApp, a gente utiliza um atendimento híbrido robô humano, dá super certo. E-mail marketing, Google Ads, né, entre outras ferramentas. A gente faz Calçando as Luvas, que são aulas ao vivo, na verdade, mostrando. Tem uns pontos que o médico atrasa, sabe, Zé Roberto? Tem um ponto, por exemplo, organizar a sala, adaptar a sala, regularizar. Tem uns pontos que o médico ele tende a procrastinar. Então, a gente fala calçando as luvas, colocando a mão na massa em determinados pontos-chave, sabe? Algumas tarefas-chave para os alunos não atrasarem o processo. E a gente tem também os tutoriais mostrando algumas rotinas do dia a dia, na prática mesmo, na nossa clínica, né? E toda uma série de materiais de download. Então, essa aqui é a nossa área de membros. Além disso, tem a comunidade Médicos SA, que a gente trabalha, como um portal de tira dúvidas. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, uma dúvida que perguntaram hoje ainda. Teve uma médica que estava na dúvida sobre qual vacina meningocócica B ela comprava, porque no universo dela é novidade. Ela não sabia se comprava
a meningococose KB da GSK, né, a Bexsero, ou se comprava a Trumemba da Pfizer. Então, aqui os médicos que participam, né? Olha só, essa foi a pergunta que eu respondi hoje. Dúvida, meningococose KB, ACWY, quais marcas comprar? Então, nesse ambiente, a gente tem médicos que estão 100% no projeto de implementar o serviço de vacinação. E olha só, quem responde sou eu, que sou, né, o expert no assunto. Esse tipo de dúvida só eu respondo, eu e minha esposa, que me ajuda a administrar a clínica. Tá? Minha equipe de suporte resolve questões de acesso, de download, de outras coisas. Mas dúvidas assim sou eu que respondo. Né? Então, por exemplo, ela estava na dúvida se comprava a Bexsero ou a Trumemba. Né? A gente pega a nossa experiência e fala, olha, não compra a Trumemba, porque ela só pode ser aplicada em maiores de 10 anos. E a maior demanda pela meningococose KB é em lactente, porque você vai comprar uma vacina que vai ficar parada no refrigerador, por exemplo. Então, os médicos que participam do programa, eles entram aqui e trazem pergunta. Então, é por isso, Roberto, que eu tenho essa facilidade para tirar dúvida. Por quê? Porque toda hora eu sou metralhado de dúvida. E as coisas que eu não sabia, eu ia atrás. E hoje ainda vou atrás. Às vezes o pessoal é criativo e pergunta coisa que nunca foi perguntada, sabe? Então, a ideia é essa. São os principais entregáveis. É a comunidade de médicos para tirar dúvidas, principalmente quem está começando, e o portal da área de membros, para médicos, com todo o processo, né? A gente dá como bônus documentos impressos pré-editados, então os POPs, que a gente fala, os protocolos, procedimentos operacionais padrão prontos para sua vacinadora, o seu vacinador, saber exatamente o que tem que fazer, como administrar intramuscular, subcutânea, intradérmica, por exemplo, como reduzir imposto com vacinação. Existe uma coisa que tem muita gente em serviço de vacinação e sequer sabe disso, que você, através de um ajuste tributário, você reduz muito, abaixo de 10% a tributação em vacina. Você é equiparado ao hospital. Tem muita gente que não sabe disso. Desconto no refrigerador, eu já te falei, desconto no software, nesse que eu te mostrei, biblioteca completa, um sistema de navegação. Então, assim, a cada turma a gente vai encontrando novos mecanismos de facilitar a vida do médico que está começando. Então, Zé Roberto, no Brasil, cara, no Brasil você não encontra um projeto como o nosso, sem falsa modéstia. No Brasil você não encontra um médico que pega tudo que sabe sobre imunização, um cara que adora estudar isso, que é tão apaixonado por isso, que deixou até de lado a própria especialidade, tratado ali de otorrino, deixei de lado para estar sempre estudando imunização. E não só imunização, que imunização a gente estuda em qualquer lugar. Está estudando gestão em imunização, captação de pacientes em imunização, crescimento do consultório particular com imunização. Isso você não encontra em canto nenhum. Ô, Rafael, eu gostei muito, cara. Eu vou fazer esse curso aí, com certeza. Então acompanha as nossas lives, quero ver você, tá? Vou cobrar sua presença. É, De segunda é dr.rafael com F da hora. É o meu perfil do Instagram. Eu acho que eu entrei. Eu estou no Instagram seu. E as lives, mas o mais importante é entrar no Instagram, clicar no link da bio para entrar no grupo de médicos que estão participando, que é lá que eu vou mandar o link do Zoom. Então as lives não vão no grupo de WhatsApp. Eu estou no grupo do WhatsApp. Ótimo, pronto, perfeito. As lives serão no Zoom, tá? Só com médico, exclusivo para médico. Começa segunda-feira, todo dia às 8 horas da noite, a gente dissecando ainda mais esse tipo de conhecimento. Então é uma semana de aquecimento, de live, depois uma semana do evento gratuito e na segunda-feira, dia 7 de agosto, a gente abre a próxima turma de médicos. É como funciona, né? Para a gente mostrar para os médicos como funciona, para então abrir a turma. Deixa eu te perguntar. Não, eu tenho muito interesse. Eu já conversando com você, já deu para saber como que funciona. É isso que eu precisava. É isso que eu precisava. Isso tudo. Você está entregando tudo, na verdade, né? Você está entregando tudo que eu preciso saber. E até para poder estudar em cima, saber onde que eu vou estudar, né? Onde que eu vou procurar me aperfeiçoar, entender mais. Eu vou fazer o curso, sim, com certeza eu vou fazer. Em relação, uma dúvida só, em relação às aulas, igual a gente vai estar fazendo curso, essa aula vai ficar salva em algum local para mim poder assistir ou tem que ser online? Sim, a maioria das aulas são aulas gravadas. A maioria são gravadas. Pode. 7 aulas são aulas ao vivo de pontos-chave que o médico geralmente atrasa. Regularizar a documentação, como é que a gente pode ganhar tempo? Adaptar a sala, como é que ganha tempo? Então, na verdade, é uma redundância das aulas que já existem, só que a gente faz ao vivo com os alunos da turma nova,
tem alunos das turmas anteriores participando também. Então, a gente acaba, na verdade, aquecendo, na verdade, o espírito dos alunos para fazer a coisa andar. Porque é aquela coisa de todo treinamento online, né? Se você não tem eventos ao vivo, eventos que agreguem a comunidade de alunos, o pessoal, né, assiste, se empolga e acaba esfriando. Isso é para manter, na verdade, para ter um contato direto comigo também. No início, né, até turma passada, eu fazia mentoria individual. Eu fazia, né, eu abria a turma, então assim, os 10 primeiros ganhavam mentoria individual. O que que aconteceu? Deu certo até demais. Aí eu não consigo mais dar conta de tanta gente, sabe? Então, eu não estou fazendo mais mentoria individual, né? Isso aqui, o que a gente está fazendo, na verdade, é um encontro para mostrar um pouco como funciona, mas mentoria eu não faço mais. Então, a gente faz mentoria agora em grupo, né? A gente pega no Zoom, a partir da próxima turma, vai juntar todos os médicos da turma e a gente vai pensar junto. Então, quem entrar na turma vai ter essa mentoria em grupo. É uma das ideias, na verdade, para fazer com que a coisa aconteça, sabe? Que nem todo médico, principalmente médico, que não tem tempo, né? Acaba vestindo a camisa da ideia, do projeto até o final. E eu quero que o maior número possível de alunos de cada turma leve o projeto até o final. Com certeza. Eu vou fazer. Beleza, show de bola. Então, eu quero te ver lá na live, conversando comigo, tá bom? E conta comigo. Se você quiser falar comigo ou com a minha equipe, você pode mandar direct também no Instagram, tá? Que a gente está sempre olhando. E é isso. Bom plantão para você. Você está de plantão, né? Tô. Foi muito gratificante. Como eu te falei, é isso que eu procurava mesmo, tá? Eu vou fazer, tá? Eu vi que tudo que eu preciso você está me oferecendo. Assim, caiu do céu. Caiu do céu, assim, é o que eu precisava. Vai me ajudar demais da conta. E a gente começa, então. Eu A quero. gente está indo para a quinta turma. Sabe o que que acontece, Roberto? Nas turmas anteriores, quando faltava alguma coisa, os médicos falavam, caramba, seria tão bom que tivesse isso. Aí eu, no meu caderninho aqui, ó, anoto, nossa, tem que colocar isso no programa. Então, a cada turma, o que o pessoal vai pedindo, para mim, ainda dá para colocar. Na verdade, nunca acaba, né? Mas ele está ficando cada vez mais completo por isso. Então, a gente está indo para a quinta turma de médicos agora, em agosto. Então, essa turma vai ser a terceira que a gente está abrindo e, periodicamente, a gente está abrindo. É isso. A gente se Ó, fala. Grande fala, abraço. Bom demais ter esse momento aqui com você. obrigado pela disponibilidade aí, tá? Eu vou fazer sim, pode contar comigo, pode contar comigo que eu vou fazer sim, tá? E estou focado aí, vou montar um negócio, vai ficar legal. Vai ficar legal. Com certeza você está com a faca e o queijo na mão. Se um otorrino numa cidade do interior conseguir você sendo pediatra, fica muito Ah, mais tá. fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Vai ficar. Pela própria cultura de prescrição da própria especialidade. Vou precisar da ajuda de vocês aí, com o curso, explicando tudo, tirando as dúvidas sobre tudo. Economizando tempo, economizando energia, economizando dinheiro. A ideia, na verdade, é isso, né? Pegar muita coisa que a gente foi descobrindo sozinho, né? Foi descobrindo através de muito estudo, pronto, e compartilhar. O tempo para nós médicos é dinheiro, né? Se você, Demais, demais. O tempo é muito caro. O é, nosso se, tempo é muito caro. se eu deixo de trabalhar, de atender, para correr atrás disso, eu perco muito tempo. E aí eu perco de ganhar. E aí eu não consigo pagar. Entendeu? Uhum. Então, a minha clínica eu tive que trabalhar muito, colocar um engenheiro para tocar a obra, tudo, paguei a mais, mas consegui pagar. Se eu parasse, eu não conseguia. Então, a paciente. Exatamente. A minha dor era essa, né? Minha dor era. Eu era perito médico legal em outra cidade, né? Concursado pelo Estado, e eu tinha que estar lá 8 plantões de 24 horas por mês. Um quarto da minha vida era no vínculo público, né? Aí o que que acontecia? Quando eu estava ausente, a clínica parava, zerava o faturamento. Não tinha entrada, não tinha receita. Ou então, quando eu viajava para um congresso, né, é aquela história, se viaja para um congresso ou viaja para descansar mesmo com a família, a gente para, tem um gasto da viagem, tem um gasto do hotel, da hospedagem, passagem aérea, e ainda tem o lucro cessante de não estar no consultório. Então, para a gente, que é profissional liberal, né, o prejuízo é dobrado, porque a gente está gastando e ainda não está rentabilizando, porque a clínica não funciona sem a gente. Por isso que a imunização é tão legal, porque a gente consegue criar um serviço muito forte, que é capaz de gerar muito retorno e só cresce cada vez mais. Nos últimos 2 anos, chegaram 4 novos imunobiológicos muito fortes no serviço privado, né? É,
E esse serviço não depende de plano, não passa pela tutela Ah, do plano de saúde, né? E ó, funciona mesmo sem a gente. É muito legal, é muito legal. ó. Para mim, mudou muito minha vida. Hoje eu trabalho full time com isso, com esse tipo de projeto. Seu conhecimento caiu do céu para mim. É Ô, isso que rapaz, que bom. eu precisava. E aí vai ser disponibilizado inscrição, tudo, quando você der a live, né? Isso. Durante as lives eu vou explicando, na imersão a nova renda do médico. Eu explico, né, como é que funciona, todos os entregáveis. Eu preciso explicar o que eu estou falando para você com mais detalhes e para muito mais gente. Ah, e ao longo da semana você acaba sabendo, é só seguir as nossas redes sociais e não perder, tá? Põe no celular o alarme lá no dia 7 de agosto para não perder. Ou então um dia antes, no domingo, para não perder. Por quê? Não, A janela de abertura da nossa turma atualmente é 3 dias. A gente abre 3 dias a matrícula, depois fecha para dar atenção a quem entrou, sabe? mas, Então, tem um hiato de 3 dias para se matricular. mas que dia que vai abrir a inscrição? Dia 7 de agosto. Vai abrir dia 7? Dia 7 a turma. A matrícula no programa pago dia 7. Do Não, dia mas 7 ao dia 9. Mas o evento gratuito começa dia 31, uma semana antes. sim, mais ou menos, eu vou tentar entrar no gratuito aí para ver, estando em casa, mas vai ter dia que eu vou estar em plantão, não vou conseguir ver. Porém, eu quero saber isso. A turma tá começar que dia? Eu me matriculando. Dia 7, às 6 horas do dia 7 de agosto. Já começa? Mas não é matrícula esse dia? A matrícula e já passa a ter acesso à área de membros, às aulas gravadas e aos outros materiais Eu, que eu acabei de mostrar. dia 7, eu vou poder eu só vou poder me matricular no dia 7, então. Só no dia 7. No dia 7. Eu vou entrar lá na sua página no dia 7 e eu vou conseguir entrar lá e matricular. Isso, mas até lá, vai acompanhando Então, eu vou o acompanhando. conteúdo gratuito, que tem muita coisa boa além do que a gente conversou. Vou dar uma. Beleza, Roberto. Grande abraço e a gente vai se Boa, falando. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.